Josué capítulo 3, a gente já estudou o capítulo 1, capítulo 2 e hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Josué, lá no início da Bíblia, né? Capítulo 3. Todo mundo achou? Amém. Amém. Bem, nós vamos ler o capítulo 3 todo. E como nós vamos ler só uma vez, queria que você prestasse bastante atenção para a gente só voltar em alguns versículos e a gente não perder a ideia geral do texto. Então, presta aí bastante atenção e acompanhe aí comigo. Josué capítulo 3, a partir do versículo 1. No título daqui da minha Bíblia está escrito: A passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes de passarem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas sacerdotes a levam, vocês partirão também do vosso lugar e a seguirão. Contudo, haja distância, cerca de 2.000 côvados, entre vocês e ela. Não vos chegueis à arca, para que vocês possam conhecer e ver o caminho pelo qual vocês haverão de ir, visto que, por tal caminho, vocês nunca passaram antes. Diz Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança, e passai adiante do povo. E levantaram a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegarem à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então diz Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vocês, e que de todo lançará diante de vocês os povos cananeus, os heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vocês. Tomai agora então 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos vossos pés, as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e elas se represarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque nessa época o Jordão transbordava toda a sua ribanceira, todos os dias da cega. Então as águas se cortaram, as águas que vinham de cima, e se represaram no montão, muito distante da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram totalmente cortadas. Então passou o povo de frente a Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, até que todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Deu para entender? O pessoal estava em um lugar, um rio na frente, e eles estavam indo atravessar esse rio. E aí Deus explicou de que forma que eles iam atravessar o rio. Porque o rio naquela época tinha de profundidade em torno de 4 metros e alguns quilômetros de largura. Quilômetros por quê? Porque estava na época da cheia e era muito grande. Então não dava para o pessoal passar a nado. O pessoal estava vindo do deserto, 40 anos no deserto. Não dava tempo também de construir barco. Então só tinha uma forma de passar, que era através realmente da mão de Deus. E aí o pessoal estava ali esperando. Bem,
Só para a gente tentar contextualizar. Essa parte, Josué, o livro de Josué é um livro histórico, né? É uma narrativa. E todo livro histórico, o que é importante a gente sempre ressaltar? Sempre a ideia geral do texto, as partes, assim, o que é o principal de perceber. Não dá para a gente pegar cada pedaço, igual a gente geralmente faz, e tentar explicar alguma coisa. A gente precisa de alguma forma perceber a história como um todo e tentar extrair a principal coisa o principal moral, a principal ideia que Deus está querendo nos ensinar através de uma história. Bem, e o que é interessante aqui é que o povo de Deus, Israel, chamado de Israel, está atravessando o Jordão. E esse pessoal chamado Israel, esse povo de Deus chamado Israel, mais na frente do Novo Testamento, vai ser chamado de igreja, né? Igreja é o povo de Deus, que aqui no Antigo Testamento é uma nação, Israel, né? Ou seja, de que esse livro está falando aqui para a gente? Está falando dos descendentes de Abraão, que mais na frente se tornam a igreja, o povo de Deus, os cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Então esse texto está falando de nós, né? Daqueles que creem em Cristo ou daqueles que querem crer em Cristo. E a primeira coisa que a gente precisa entender também, uma outra coisa que a gente precisa entender nesse início, é a primeira pergunta que a gente faz: por que esse pessoal está tentando entrar em Jericó? Por que esse pessoal está ali, de um lado do rio, tentando passar? Por que eles estão ali? Qual o motivo do povo de Deus estar tentando atravessar o rio para poder passar para outra terra? Por que isso? E aí eu queria só relembrar rapidamente, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15, tem uma promessa que Deus faz para Abraão. Uma promessa muito antiga, logo no início da Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia. E eu vou ler essa promessa e eu queria que você prestasse bastante atenção. Disse o Senhor a Abraão: essa terra que você está vendo eu darei a você e aos seus descendentes como herança para sempre. Ou seja, em Gênesis 13, 14 e 15, depois você pode ler lá o texto todo, Deus está fazendo uma promessa para Abraão. A terra que ele estava vendo era uma terra que Deus ia dar de herança para Abraão e para os seus descendentes, e o povo de Israel que a gente está vendo aqui são os descendentes de Abraão, e Deus está dando essa terra como herança, e está escrito aqui, para sempre, uma herança para sempre. Então isso significa que é uma aliança perpétua, é uma aliança que Deus, independente do que possa acontecer, Deus está motivado a cumprir essa promessa. E que terra era essa? Nesse lugar que Abraão estava, nessa época de Abraão, era chamado de Canaã. Uma terra, né, de determinada extensão, determinado local, com determinada tipo de vegetação. E essa terra de Canaã é a mesma terra que eles estão indo atravessar, que aqui chama de Jericó. Só que passaram alguns anos, mais ou menos entre 400 e 500 anos, entre essa promessa de Abraão e esse momento que o pessoal está aqui agora de frente para Jericó, de frente ao Jordão. Eles estão retornando para essa terra. Então, só para a gente lembrar, Deus ele faz uma promessa para Abraão de dar uma terra, que nessa época é chamada de Canaã, a terra prometida, a herança de Deus para Abraão e os seus descendentes. Depois disso, Abraão tem Isaac, tem Jacó. Jacó tem lá seus 12 filhos, que são os 12 filhos que vão dar origem às 12 tribos da nação de Israel. Depois tem lá também um filho, né, que é José. Aí tem uma grande fome em toda a terra. José muda para o Egito. O pessoal estava passando fome. O povo de Deus que estava vivendo em Canaã vai para esse lugar. Deus relembra uma promessa para Abraão que o povo ia ser escravo no Egito. Passa então 400 anos, o povo está ali agora, saiu de Canaã, foi para o Egito, está ali agora, de certa forma, sendo escravo. Com o passar dos anos, o povo deixou de ser um povo que era ali amigável, vizinho, e os egípcios começaram a escravizar os hebreus, né, os descendentes de Abraão. Passa-se 400 anos nessa história, e aí Deus levanta quem? Levanta Moisés, fala com Moisés: Moisés, vai lá, liberta o meu povo, tira o meu povo do Egito, porque eu prometi, fiz uma promessa para Abraão, que eu darei essa terra para sempre, para o povo, para os descendentes de Abraão, e eu quero que esse povo saia do Egito e volte para essa terra. Moisés tira o pessoal através das pragas lá, da mão poderosa de Deus, que a gente já conhece a história, e aí o pessoal anda no deserto. O povo é um povo muito murmurador, e aí Deus diz que vai deixar esse povo peregrinando ali no deserto por um tempo, para que eles possam perceber, né, o que eles estão fazendo.
e aí o pessoal passa 40 anos no deserto, a segunda geração desse povo do deserto nasce, que é a geração de Josué, e aí eles então chegam aqui de novo, de frente para a terra de Canaã. Então, do Jordão para lá, eles estão então retornando para a terra de Canaã. Só que como passou muitos anos, a terra de Canaã não ficou vazia, o pessoal começou a povoar, né? Que aí a gente leu aqui nesse capítulo o nome dos povos, né? Ferezeus, Girgazeus e mais um bocado de pessoas aqui. Então o que Deus está fazendo aqui? Qual que é o contexto histórico para a gente entender? Deus está trazendo o povo de um lugar e trazendo o povo para um lugar que ele prometeu. Ele está tentando cumprir, ele está cumprindo uma promessa, fazendo o povo regressar para essa terra. Então esse é o contexto histórico que a gente precisa entender. Deus está cumprindo uma promessa feita lá atrás, que ele vai dar uma terra para os descendentes de Abraão, para sempre. Bem, e aí eu queria que você observasse comigo uma coisa. No versículo 1 está escrito o quê? Os filhos de Israel partiram de Sitim. Depois, no versículo 17, está escrito: os filhos de Israel atravessaram o Jordão. Depois, no versículo de 16, está escrito: e passaram para Jericó. Jericó é a primeira cidade de Canaã. Então, para onde é que o pessoal está indo? Para a terra que Deus prometeu para Abraão, que é Canaã. Só que agora, a primeira cidade dessa terra, que é gigante, é Jericó. Então, para onde que o pessoal está indo? Para Canaã. Está chamando aqui de Jericó, mas o povo está adentrando a terra prometida, que é Canaã, e que tem várias cidades, sendo que uma delas é Jericó. Então, o que está acontecendo aqui? O que a gente percebe? A primeira coisa, Deus está conduzindo o povo dele de um lugar, fazendo passar por um outro lugar, até chegar em um destino final, que é uma terra prometida, uma herança que Deus prometeu. O que é isso então? Sair de um lugar e ir para um outro lugar. Isso é o que a gente faz todo dia. A gente sai da nossa casa, vai para um trabalho, sai da nossa casa, vai sair para algum lugar, sai da nossa casa, vai estudar. Ou seja, o que é isso? Um caminho. Então, o que é esse capítulo 3, esse capítulo 3 de Josué está querendo nos mostrar aqui? O caminho do povo de Deus. E que caminho é esse? Se a gente for observar esse caminho, tem um lugar que primeiro é chamado de Sitim, depois tem um rio chamado de Jordão, e depois tem uma terra que é chamada de Canaã, ou no caso a primeira cidade de Canaã, que é Jericó. Então cada um desses pontos tem um significado representativo para a gente, e a gente vai tentar observar esses três lugares para entender esse caminho. E esse caminho, ele se repete ao longo de toda a Bíblia. No decorrer da pregação aqui, você vai perceber que eu vou relembrar algumas coisas. E esse caminho ele se repete em Abraão, repete com Moisés, se repete com José, se repete aqui com Josué, vai se repetir no Novo Testamento. Ou seja, na cultura hebraica, toda vez que eles usam uma expressão interessante, toda vez que eles repetem alguma coisa, é que é alguma coisa muito importante. Por exemplo, quando Jesus falava lá, em verdade vos digo. O que a cultura hebraica diz? Toda vez que existe uma repetição, em verdade vos digo, o que vai vir depois é muito importante. Então, uma coisa que se repete muito na Bíblia é uma coisa muito importante. E esse caminho, esse padrão de sair de um lugar e ir para um outro lugar, se repete na Bíblia, o padrão se repete ao longo da Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse. E no decorrer da pregação você vai perceber isso. Então, esse é um caminho muito importante que a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. O que Deus quer que a gente entenda desse caminho do povo dele? Né? Que basicamente é um caminho de fé. E a gente vai perceber que esse é um caminho de fé. Então, basicamente, qual que é o tema da mensagem hoje? O que nós vamos falar hoje? Vamos falar do caminho de fé do povo de Deus. Deus conduzindo um povo, que somos nós, ou aqueles que querem seguir ele, através de um caminho. Então, a gente precisa entender algumas coisas importantes desse caminho. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bem, como a gente já leu, e acredito que todos nós tentamos perceber, de modo geral, a figura, a imagem na nossa mente, né, o que estava acontecendo, o povo em um lugar acampado, tentando atravessar um rio, indo para um outro lugar, através de levantando a arca, e Deus fazendo um milagre de secar um rio, de uma forma muito específica, ou seja, todo mundo conseguiu perceber o que está acontecendo. Bem, então qual que é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa questão do caminho de fé que Deus tem para nós, o povo dele? A primeira coisa que eu consigo perceber aqui é o versículo 1 dizendo que o povo estava em Sitim e eles saíram de Sitim. O que é Sitim? Que lugar é esse? O que Sitim representa no caminho de fé? O que isso significa?
Sitim é um lugar que só aparece na Bíblia mais uma vez, em Números, lá atrás, e eu vou ler para você o que está escrito lá. O povo de Israel habitou em Sitim, a mesma Sitim que eles estão aqui, e eles se prostituíram com as filhas dos moabitas e se juntaram aos deuses deles. Então Sitim era um lugar que Israel já tinha passado antes, e era um lugar que Israel se prostituiu, é um lugar que Israel idolatrou outro Deus, né? Se você for ler esse capítulo 25 de Números, você vai perceber que o povo, eles largaram de seguir a Deus e começaram a seguir um outro Deus, que era chamado naquela época de Baal Peor, que é um Deus relacionado a colheitas, relacionado a frutos, algumas coisas nesse sentido. Então, de forma simbólica, o que Sitim representa no caminho de fé de todos nós? Sitim é um lugar de idolatria, Sitim é um lugar onde Deus não está, Sitim é um lugar onde nós não estamos em comunhão com Deus, Sitim é um lugar de pecado, Sitim é um lugar onde reina a nossa própria cobiça, onde reina nosso próprio desejo, onde nós somos os nossos próprios deuses, onde a gente escolhe quem a gente vai adorar. Sitim, então, é um lugar fora da vontade de Deus. Sitim representa isso, no caminho de fé. E Sitim é onde todos nós estamos sem Deus. O que eu consigo perceber é que Sitim é onde todos nós estamos sem Deus, porque Sitim é um lugar onde Deus não está. É um lugar onde nós somos os nossos próprios deuses, né? Onde nós escolhemos o que a gente vai fazer e bem entender, e não Deus. Então, Sitim é um lugar onde todos nós estamos sem Deus. Só que acontece algo em Sitim. Deus está chamando o povo para sair. Deus está mandando o povo sair de Sitim e ir para um outro lugar. Então, essa história de Deus chamar a gente para sair de um lugar e ir para outro, acontece na Bíblia inteira. Em Gênesis 12, o que Deus faz com Abraão? Abraão, você está aí na terra de Ur. Sai da casa do seu pai, sai da terra de onde você está e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Depois, Deus faz a mesma coisa com Moisés. Moisés, sai de onde você está e vem para uma terra que eu vou te mostrar. E essa questão de Deus chamar um povo para sair de onde está e ir para outro lugar vai se repetindo ao longo da Bíblia inteira até chegar no Evangelho, onde em Colossenses está escrito que todos nós estamos no reino de trevas. O mundo ele jaz no maligno. É isso que Paulo diz, que o mundo jaz no maligno. Nós estamos em trevas sem Deus. E aí o que acontece? Jesus sai do céu e vem como a luz do mundo, como está escrito lá em João, capítulo 1, e ele vem fazer um convite. É tanto que o evangelho é chamado de boas novas, ou seja, Deus escancarando um convite, nos chamando para sair do nosso lugar de trevas, de um lugar onde Deus não está conosco, de um lugar onde nós fazemos nossos próprios planos, de um lugar de pecado, de um lugar de trevas, e Deus está nos chamando para vir para o reino dele. Então ele está fazendo esse convite. Essa questão, Deus então está nesse primeiro momento aqui chamando Israel para sair de Sitim. Então a primeira coisa que eu consigo perceber é que Deus está nos chamando para mudar. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui, o primeiro ponto principal que a gente percebe aqui nesse capítulo é que nós estamos em um lugar de trevas, sem Deus. Nós temos o nosso próprio jeito de ser, a nossa forma de pensar, mas Deus está nos chamando para mudar. E Deus sempre está nos chamando para mudar. Deus está te chamando para mudar hoje. Deus está te chamando para mudar de alguma forma hoje. Mudar o quê? Mudar o seu jeito de ser, mudar a forma de você pensar, mudar o lugar que você está, que é um lugar sem Deus, e ir para um lugar onde Deus está. Então, o caminho de fé, só dá para começar a viver o caminho de fé se a gente estiver disposto a mudar e entender que Deus está nos chamando para mudar. Amém? É isso que Deus tem falado conosco. Ele está nos chamando para mudar. E o evangelho é assim. Deus ele te ama como você é. Deus ele te aceita como você está, independente do que você estiver fazendo. Mas isso não significa que ele não está te chamando para mudar. Então Deus está nos chamando para mudar. Apesar de te amar como você é, te aceitar como você está, mas Deus nos chama, te chama e me chama para mudarmos. Ele quer que a gente mude, que a gente saia desse lugar que é chamado Sitim. E por que Deus quer que a gente saia desse lugar? Porque Ele é um Deus bom. Porque está escrito em Ezequiel 33 o seguinte: tão certo como eu vivo, o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas eu desejo que se convertam dos seus maus caminhos e vivam.
Por quê? Porque nós estamos em Sitim, um lugar de trevas, um lugar de morte, um lugar onde Deus não está, um lugar de pecado, um lugar onde reina o meu próprio coração, o meu próprio jeito de ser. E Deus quer que a gente saia desse lugar e se converta para que a gente possa viver. E Ele continua: convertei-vos dos vossos maus caminhos, ou então vocês morrerão, ó casa de Israel. Então você percebe que Deus não está falando só para as pessoas que não creem para Ele, não creem nele. Ele está falando para todos, Ele está fazendo convite para todos. Ele continua fazendo convite para nós, mesmo que nós estejamos nos caminhos do Senhor há algum tempo, ou não estamos no caminho do Senhor. Ele continua nos chamando a mudar, Ele continua nos chamando a nos transformar. É isso que é o desejo dele. Essa então é a primeira coisa que Deus nos mostra aqui através dessa história: sair da terra de Sitim, mudar, mudança. Deus quer mudança. E a gente precisa entender que nós precisamos mudar. Bem, e aí a história continua. Se a gente precisa mudar e se a gente precisa sair de Sitim, para onde que a gente tem que ir? E aí o próximo lugar que a gente vai perceber é que Deus nos chama para mudar e para sair de um lugar, para ir para um lugar melhor, que nesse caso aqui é Canaã. E aí, o que Canaã representa? E aí eu vou ler aqui uma parte de Levítico 25, versículo 38 e Êxodo 3, que fala o que é a terra de Canaã, o que ela representa. E está escrito assim: Canaã é uma terra boa, ampla e que gera leite e mel, onde produz leite e mel. Ou seja, em Êxodo 3, versículo 8, está dizendo o que tem de bom na terra de Canaã. O que Deus deu de herança e prometeu de herança a terra de Canaã para Abraão? Primeiro, porque é uma terra boa, é um lugar melhor de onde Abraão estava, é um lugar amplo, bom, que produz leite e mel. E leite e mel naquela cultura eram as principais, eram sinais, né, de prosperidade, sinais realmente de frutos, de coisas realmente muito boas, né, de delícias. Então Deus está nos chamando para sair do nosso lugar, Deus está nos chamando para mudar, para a gente ir para um lugar melhor, que é Canaã. Em Levítico 25 está escrito assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar Canaã como herança, e para eu ser o vosso Deus. Toda vez que você vai estudar sobre Canaã e perceber, fazer um histórico do que era a terra de Canaã, sempre junto com Canaã, junto com as coisas boas que Deus preparou em Canaã, Deus sempre diz que Ele vai estar com o povo em Canaã, que Deus vai estar habitando com o povo, para que o povo adore a Deus em Canaã. Ou seja, o que é Canaã? Canaã, se Sitim é um lugar de pecado, onde Deus não está, um lugar onde nós deixamos a nossa própria mentalidade nos levar, nosso próprio coração nos levar, Canaã é o oposto. Canaã é um lugar onde Deus está. Canaã é o jeito de Deus ser, é o jeito de Deus pensar, é a forma dele que Ele deseja que nós alcancemos. É um lugar bom, mas é um lugar onde Ele está. Então Deus está nos chamando para sair de Sitim e Ele está nos chamando para ir para Canaã, porque é um lugar bom, maravilhoso, mas é um lugar onde Ele está. Então Ele está nos chamando para entrar no plano dele. Ele está nos chamando para mudarmos, e não só mudarmos para um lugar qualquer, Ele está nos dando uma direção. Eu quero que vocês venham para um lugar melhor. E isso demonstra o amor dele, porque em toda a Bíblia você vai perceber que Canaã é sinal de abundância, é sinal de prosperidade, é um lugar novo, é um lugar melhor, é um lugar onde Deus está, e é chamado na Bíblia de lugar de paz. Em Hebreus chama Canaã de lugar de descanso, e nós vamos ler um pedacinho depois de Hebreus. É a herança que o Senhor tem para o povo dele. Então, Canaã é o centro da vontade de Deus. Então, a segunda coisa que eu consigo perceber aqui, nessa história, a primeira é que Deus nos chama a mudar, a sair de onde estamos e como estamos, a mudar. E a segunda coisa que eu percebo é que Deus nos chama para mudar através de uma promessa. E essa promessa é uma promessa maravilhosa, é uma herança que Ele tem nos dado. Então, o que isso tem a ver com o nosso caminho de fé? Se o caminho de fé começa primeiro com a necessidade de reconhecer que eu preciso mudar, a segunda coisa que eu preciso entender é que não existe caminho de fé sem uma promessa de Deus. Não tem como eu viver pela fé sem uma palavra de Deus. Não tem como eu viver pela fé sem acreditar em uma promessa que Deus deu. E que promessa é essa que Deus deu? Canaã, um lugar de herança. E isso vai se repetindo ao longo de toda a Bíblia, até que chega o Novo Testamento e a gente começa a perceber que Canaã é essa, que esse texto de Josué está querendo nos mostrar. Apesar de ser um lugar físico, específico que eles estão entrando, isso é um simbolismo do que Deus tem para a gente no reino espiritual. E em João 14, versículo 2 e 3 está escrito, Jesus mesmo está falando,
gente, eu vou morrer. Eu estou indo para um lugar onde vocês não podem ir agora. Mas no versículo 2 e 3 ele diz: eu estou indo para a casa do meu pai, e na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu estou indo preparar lugar para vocês. É o que a gente cantou aqui hoje. Eu estou indo preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ou seja, perceba o plano de Deus. Deus sempre está querendo que a gente esteja junto com Ele, em um lugar específico, que é Canaã. E aí em 1 Pedro 1,4 diz, Pedro fala que existe uma herança incorruptível, herança, uma terra, um lugar reservado para a igreja dele, para o povo dele. E no Apocalipse 21, se você for ler Apocalipse 21, depois chegar na sua casa, dá uma lida, descreve lá de forma específica o que seria essa terra, o que seria esse Canaã, essa herança que Deus tem para nós. Qual que é a promessa que Deus está nos dando, qual a promessa que Deus está dando para a igreja inteira, qual a promessa que todos nós temos e nós podemos crer. A promessa é que nós temos uma Canaã que está sendo preparada para nós. E no Apocalipse 21 está escrito: vi um novo céu, vi uma nova terra, todas as coisas passaram, o mar já não existe. Vi um novo céu e uma nova terra, uma cidade santa que desce do céu da parte de Deus. Está descrevendo Canaã. O que é isso? E continua: eis aí a casa de Deus com os homens. Em algumas versões diz: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Mais uma vez, Canaã, né, essa casa, esse lugar santo, é um lugar onde Deus está querendo que a gente esteja para habitar com Ele. E continua dizendo: eis aí a casa de Deus com os homens, e Deus mesmo habitará com eles. Ou seja, você consegue perceber o que Deus está querendo dizer? A promessa que Deus tem para a nossa vida, a promessa que Ele quer que a gente relembre aqui na história de Josué, que Ele tem uma promessa para todos nós. Nós temos uma promessa que Ele nos deu. É uma promessa de um convite, de chamamento para entrar nesse lugar onde Ele está, para habitar com Ele nesse lugar, para deixar Ele nos moldar da forma dEle, para a nossa mentalidade ser transformada, para a gente chegar no final de tudo e estar junto com o Senhor. É isso que Deus está nos chamando a fazer. Ele primeiro nos chama para mudança, mudar do jeito que a gente está, mudar da forma que a gente está, mudar do lugar onde nós estamos. E a segunda coisa, Ele nos chama através de uma promessa, e uma promessa de um lugar melhor, uma promessa realmente de um lugar onde Ele está. E só tem como viver um caminho de fé se você seguir essa promessa. Se você não tem uma promessa de Deus, se você não crê nessa palavra de Deus, numa promessa de Deus, então você não vive um caminho de fé. Você vive um cristianismo barato, você vive um estilo de vida, mas você não vive um caminho de fé. Porque só tem como existir um caminho de fé do povo de Deus, primeiro, se houver mudança, reconhecimento que precisamos sempre mudar. Segundo, se nós cremos em uma promessa que Deus está nos dando para ir a algum lugar. E esse lugar é estar na presença dEle, em um lugar muito bom. E essa questão da preparação do lugar, que Jesus disse que Ele está preparando o lugar, por que Deus está nos chamando? Porque isso expressa amor. Isso expressa muito amor. Talvez todo mundo já deve ter tido aí uma experiência, né? Quem namora ou quem já está casado já deve ter tido a experiência do parceiro ou da parceira ter preparado alguma coisa que você gosta. Talvez uma comida, ir para um lugar, preparar um ambiente, enfim. Todo mundo deve ter passado por essa experiência. E quando a gente chega e vê alguma coisa preparada, a gente se sente amado, porque a pessoa gastou tempo, energia, preparando, cuidando, pensando em mim ou pensando em você, para poder realmente ter um momento ali. Então, essa questão de Deus estar preparando um lugar, demonstra o amor dele, revela o amor dele por nós, revela que Ele está nos chamando para uma vida de amor. E então eu queria que você percebesse isso. Qual que é a promessa que a igreja tem? Qual que é o plano maior de Deus? O plano maior de Deus é que Ele está nos tirando de um lugar e está nos levando para um outro lugar. Todos nós, todo mundo que crê em Deus, em qualquer parte dessa terra, existe esse caminho e existe essa promessa de sair de um lugar e ir para Canaã, para um lugar onde Ele está. Esse é o plano maior. Isso é o que Deus está fazendo conosco, a igreja. Esse é o caminho que nós temos para viver. E dentro desse plano maior, que toda a igreja está dentro desse plano, a palavra diz que todos nós, que a igreja do Senhor é um corpo. Então, nós somos aqui uma parte do corpo. Nós não somos toda a igreja do Senhor. Tem toda a igreja espalhada no mundo inteiro, de diversas formas, diversas culturas, diversos jeitos. E todos nós estamos participando desse plano maior. Só que
dentro da individualidade de cada um, dentro da pessoalidade de cada um, dentro do jeito de ser de cada um, dentro desse plano maior, Deus, ele faz promessas individuais para cada um de nós. E essas promessas sempre estão encaixadas nesse plano maior. Então, toda vez, se você quer saber se você está vivendo um momento que é de Deus ou não, é só você pegar esse plano maior de Deus, olhar para os sonhos que você está tendo e olhar e tentar perceber. Isso encaixa nesse plano maior de Deus? Se encaixar, é uma promessa de Deus para a sua vida, é um sonho de Deus para a sua vida. Se não encaixar, é simplesmente um sonho qualquer. Então, Deus, ele tem promessas individuais para cada um de nós. Promessas que se encaixam nesse plano maior. E eu queria, de algum modo, tentar relembrar aqui hoje, tentar incentivar você a relembrar quais são as promessas de Deus na sua vida. Porque o caminho de fé, ele é um caminho de promessa. Se nós não temos uma promessa para a gente seguir, se nós não temos uma palavra que a gente pode caminhar nela, se nós não temos um destino, um propósito que a gente possa ir em direção a ele, nós estamos circulando no deserto, nós estamos simplesmente andando em círculos. Então, para que a gente possa caminhar, progredir, ir para o lugar onde Deus deseja, para essa Canaã, a gente precisa relembrar as promessas que Deus nos deu. Então, quais são as promessas que Deus te deu? O que Deus já prometeu na sua vida, talvez na sua infância, talvez na sua adolescência, talvez nos últimos dias? O que Deus prometeu para você que se encaixa dentro desse plano? O que Deus prometeu para você que ainda não se cumpriu? Quais são as promessas que talvez você esqueceu, os sonhos que você esqueceu, mas que Deus te deu um tempo atrás? Talvez você se frustrou e você simplesmente teve uma experiência e você não acredita mais, e você não quer mais. Às vezes o sacrifício é muito grande, eu não sei, mas eu queria que você relembrasse as promessas que Deus colocou sobre a sua vida de forma específica, porque são promessas que se encaixam nisso. E você precisa relembrar essas promessas, porque não tem como viver um caminho de fé se você não tem promessa. Então relembre hoje essas promessas, resgate hoje na sua memória, no seu coração, as promessas que Deus trouxe na sua vida. Não deixa de crer, não deixa de tentar colocar essas promessas realmente em evidência no seu coração, na sua memória, para que você possa ter um alvo, para que você possa ter um propósito, para que você possa enxergar que existe uma Canaã, um objetivo, um destino que você tem que chegar. Então relembre as promessas de Deus na sua vida. Eu queria que você realmente pensasse sobre isso, porque um caminho de fé tem promessa de Deus, porque começa com as promessas de Deus. Deus nos chama primeiro a mudar. Segunda coisa, Deus nos faz promessas, nos chama a mudar e nos faz promessas para ir para um lugar melhor. E Ele nos faz promessas individuais que se encaixam nesse plano, da volta dele, do encontro que Ele deseja para todos nós. Esse é o caminho da igreja. Isso então é o que significa Canaã. Bem, só que para sair de Sitim e chegar em Canaã, para sair desse lugar aqui e vir para cá, tem um lugar que eles precisam passar no meio. E é esse lugar que o texto aqui está descrevendo que eles estão atravessando, que é chamado de Jordão. E o que significa Jordão? A palavra Jordão, ela literalmente significa aquele que desce. Então, Jordão também é o rio, onde João Batista batizava o pessoal através do batismo do arrependimento, onde as pessoas vinham e as pessoas se convertiam de seus maus caminhos, elas eram batizadas e elas saíam dali transformadas, elas mudavam a sua forma de ser, elas se humilhavam, elas se arrependiam. E o significado do Jordão significa literalmente aquele que desce. Então, o que representa Jordão para a gente aqui no texto? Para a gente sair, para a gente mudar e ir para um lugar de promessa, resgatando as promessas, ir para um lugar melhor, para Canaã, a gente precisa passar primeiro pelo Jordão. E Jordão é um lugar de submissão. Jordão significa então submissão à vontade de Deus. Jordão significa a gente se render aos planos de Deus. Jordão significa arrependimento. Jordão significa obediência. E aí eu queria que a gente abrisse então, para você perceber que o que eu estou falando não realmente é plenamente verdade. Eu queria que você abrisse em Hebreus 4, lá no final da Bíblia. Depois, lá perto de Apocalipse, volta um pouquinho. Você vai achar Hebreus. Abre aí, Hebreus capítulo 4.
nós vamos ler aqui alguns versículos. Nós vamos ler o versículo, vou ler aqui do versículo 1 ao 3 e vou ler também o versículo 11. Enfim, pode deixar a sua Bíblia aberta em Hebreus 4. Bem, então acompanhe aí comigo. 4, versículo 1 até o 3. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, o contexto aqui está falando de Canaã, justamente desse texto que a gente leu de Josué. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vocês tenha falhado. Porque também nos foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso do Senhor. Só até aqui. Então, aqui está relembrando a primeira geração do pessoal que estava com Moisés, o pessoal que ia para Canaã, mas porque eles não obedeceram à voz do Senhor, eles não entraram em Canaã, não entraram no descanso, eles não desfrutaram da promessa. Então, o que está querendo dizer aqui é que, apesar de Deus nos convidar à mudança, apesar de Deus estar preparando um lugar melhor e nos estar fazendo uma promessa, existe uma contrapartida da nossa parte. A gente precisa responder a isso de uma determinada forma, porque senão a promessa de Deus ela não vai ser aproveitada de nada, como está escrito, visto não ter sido acompanhada pela fé. E o que é fé nesse sentido? É o que a gente acabou de falar sobre o Jordão, é obedecer, é acreditar. No versículo 11 desse mesmo capítulo 4 está escrito: esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso, para que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então percebe? Se Deus está dando uma promessa, se Deus está preparando um lugar, se Deus tem promessa para a minha vida e para a sua, Ele tem uma promessa de Canaã eterna para nós, de viver conosco para sempre, de um lugar melhor, e Ele tem promessas individuais que se encaixam nisso. Mas se nós não respondermos com perseverança, com esforço, no sentido de obedecer, no sentido de acreditar, no sentido de sempre manter isso aceso no nosso coração, as promessas de Deus, a gente simplesmente não vai conseguir entrar em Canaã. A gente não vai conseguir entrar nesse descanso de Deus. Nós não vamos conseguir entrar e desfrutar das promessas de Deus plenamente, se nós não agirmos com obediência, se nós não descermos até o Jordão, se a gente não se submeter ao plano do Senhor. Então a terceira coisa que eu consigo perceber do caminho de fé a primeira é: Deus nos chama à mudança, precisamos mudar de onde estamos, da forma que estamos. A segunda coisa é: Deus nos dá uma promessa para que a gente venha para um lugar melhor. Deus está fazendo uma promessa, Ele tem promessa para cada um de nós, e uma promessa geral para a igreja dele, que é a Canaã eterna com Ele. E a terceira coisa desse caminho é que o caminho de fé, essa promessa, esse destino, só se cumpre se nós obedecermos à voz de Deus, se nós aplicarmos a nossa fé. Esse versículo 3, na versão viva, diz que as pessoas elas não combinaram a promessa de Deus com a fé e por isso não entraram no descanso. Então existe Deus com a sua promessa, com todo o impossível dele, com tudo que só ele pode fazer, mas existe também o nosso esforço de crer nisso e de começar a caminhar nisso. E como a gente leu aqui no capítulo de Josué, Josué fala com o povo, Deus mandou sair de Sitim, o povo então começa a sair de Sitim. Depois ele diz: santificai-vos. O que é esse santificar? Eles começam a se preparar, eles começam a se lavar, eles começam a realmente, Deus está chamando para um lugar, Deus está chamando para uma promessa, então eu vou agir de acordo com essa promessa. Não que ela se cumpriu ainda, mas porque Deus falou, eu vou começar a agir e a caminhar nisso. Então Deus quer que a gente comece a caminhar nas promessas que Ele tem para cada um de nós, nas palavras que Ele tem para cada um de nós. E Ele quer que a gente obedeça. O nosso esforço, a nossa parte é essa.